Olá, meninas! Tudo bem, meus amores? Eu espero que sim. Se não tiver, é só confiar em Deus que tudo vai ficar bem. Meus amores, hoje eu quero falar para vocês algo muito importante. Mas antes de eu falar com vocês e iniciar o nosso trabalho, primeiramente, vamos agradecer o nosso Criador. Agradecer o nosso Salvador Jesus Cristo. Não podemos esquecer que Ele é o primeiro em nossas vidas. Então, como sempre, muito obrigada, meu Deus. Gratidão pela minha vida. Eu sou muito grata, meu Deus, pela minha saúde. Sou muito grata pela minha família. Como eu sempre falo, a minha família, primeiramente, o Senhor. Segundo, a minha família. Porque a minha família é a minha base, é a minha estrutura. E eu sou muito grata por eu ter uma família abençoada. E sou muito grata, meu Deus, gratidão pelas minhas três Maria. A Maria Clara, a Maria Helena e a Maria Manuela. Minhas três netinhas. Meu Deus, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor me dá, de eu poder ter esse privilégio, de eu acompanhar o crescimento das minhas três Maria. Então, meu Deus, muito obrigado. A palavra é gratidão. Sou muito grata pelo meu esposo, pela minha família, pelo meu casamento, por tudo que o Senhor tem concedido na minha vida. O meu muito obrigada. Então, eu quero dizer para vocês, meninas, sou muito grata a cada uma de vocês. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês assistir essa aula incrível. E quero dizer para vocês, vocês que está caindo de paraquedas, cai balão, cai aqui, ó, no ateliê WJ Salada de Fruta. Meninas, então vamos lá. O que eu quero falar para vocês é que hoje nós vai iniciar aqui uma nova etapa. Essa etapa que eu tô iniciando aqui é algo assim incrível, que eu tô muito feliz por eu fazer e eu tenho certeza que vocês aí também vai adquirir esse conhecimento e levar para sua vida aí, para o seu trabalho, para o seu ateliê. Então, o ateliê WJ Salada de Fruta, vocês sabem que é um canal que eu trago variedade. Inclusive, agora recentemente foi o morango do amor, gente. Então, eu trabalhei bastante com o morango do amor. Faz parte aqui do canal Ateliê WJ Salada de Fruta. O morango é uma fruta, então está aqui dentro do ateliê. E agora, eu quero trazer para vocês uma nova sugestão para todas nós. A costura criativa. Lá no começo do meu canal, eu já fazia a costura criativa, só que não com muita frequência, mas eu sempre trabalhei com a costura criativa. Primeiro, eu tive uma professora, que eu sei que vocês aí também se fez muitas coisas dela e continua fazendo, que foi a eterna Silvinha Borges. E a Silvinha, ela fazia muitos panos de prato, muitos cobre-lancho, essas peças criativas da nossa, como é que eu posso falar? Eu acredito que a palavra é a moda casa, né? E ela sempre trouxe, e eu sempre fiz paninho de prata, algumas coisas nesse sentido, pano de prato, bate-mão, muitas coisas. Mas agora eu quero engajar aqui, ó, com força com vocês, na costura criativa. Então, o Ateliê WJ vai continuar o artesanato em si, claro, mas eu vou engajar na costura criativa e vou trazer aqui para o Ateliê WJ juntinho aí com vocês.
eu quero dizer para vocês, tudo que eu for fazer vai ser aqui na prática para nós fazer juntas. Porque eu posso, vocês também podem. Eu sou capaz, você também é capaz. Vocês nunca podem desistir e falar, eu não consigo. Porque todas nós conseguimos. Todas nós somos capazes. Primeiro, o meu professor é o seu professor. O meu mestre é o seu mestre. Aquele que me deu o talento e a sabedoria é quem te deu o seu talento e a sua sabedoria. Então, nunca deixa a palavra eu não posso, eu não consigo, eu não vou fazer entrar na sua vida. Não. A palavra que tem que entrar aí. Obrigada, meu Deus. Eu posso, eu consigo e eu sou capaz. Por quê? Primeiramente, você tem um Deus maravilhoso. Um Deus que não tem limite. Ele é infinito. Então, é Ele que te deu o dom. É Ele que está te orientando. É Ele que está te guiando. Assim como a mim. Então, a única diferença é que para vocês vai ser um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque Deus me deu o dom, assim como deu para você, mas eu estou executando a peça. Olha o barulho, desculpa, viu? Eu estou executando a peça aqui, então vai ficar mais fácil para você fazer aí. Mas lembra-se que eu só estou passando para você aquilo que Deus me deu de melhor. E a capacidade que eu tenho é o limite que Deus me deu e que Ele me dá. Então, Ele deu para você também. Então, vamos lá. Então, nós vamos iniciar na costura criativa aqui juntinha. E a minha primeira peça que eu vou trazer aqui para você é uma nécessaire. Uma nécessaire fácil, prática, básica, que é o nosso começo na costura criativa aqui juntinha. Então, eu falo para vocês, pega a caneta, pega o caderninho de vocês, faz a anotação direitinha, porque é medidas para vocês fazer aí. Eu tô fazendo e você vai fazer. Eu sou capaz, você também. Então, nunca se desmerece que você não pode. Você pode, você tem capacidade, você tem dom, você tem talento e você tem um Deus. Então, vamos lá. Olha o que nós vai fazer. Simples, fácil e básica. E uma peça que toda mulher usa. Todo mundo, todas as mulheres usam uma nécessaire. De todos os tamanhos. Primeiro, para colocar maquiagem, colocar um documento, colocar um alicate de unha, um esmalte, enfim, gente, tem muita utilidade uma nécessaire. E uma peça que para presentear é sensacional, porque todas as professoras amam uma nécessaire, principalmente as professoras, né, gente, que carrega tanta coisinha pequenininha para a sala de aula. Então, compra uma nécessaire para seu filho presentear a sua professora. Faça uma nécessaire e manda seu filho levar ela na escola e presentear a professora. Porque já é um começo de divulgar o seu trabalho. Porque é o que eu vou fazer. Então, aqui vai ter muitas coisas lindas na costura criativa. Ateliê WJ sempre está inovando. E é o que eu falo para vocês. O seu primeiro passo para você decolar no seu trabalho, no seu artesanato, porque aqui é um artesanato também, tá, gente? É a costura criativa artesanal. Então, é você ter sempre novidade, nunca ficar em uma coisa só. Principalmente nós que está iniciando, a gente não pode ficar em um nicho só. Porque já pensou se eu fazer só peso de porta? Então, eu tenho que ter a boneca de pano, eu tenho que ter o peso de porta, eu tenho que ter o pano de prata, eu tenho que ter o bate-mão. Então, tudo isso aqui é vendável e é peças utilitárias. Então, vamos lá fazer a nossa nécessaire. Eu vou passar aqui o que eu vou precisar para fazer
essa necessaire e as medidas. Então fica atento, gente. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu não dou pausa, eu não dou corte. Então isso aqui que eu vou passar agora para vocês é um mini curso. Presta atenção, que eu aqui quero compartilhar o meu conhecimento com vocês, mas quero que vocês façam, que vocês me marquem lá, faz a pecinha de vocês, me marca lá no meu Instagram, gente. Eu vou ficar muito feliz, como tem muitas meninas que faz as peças aqui do ateliê, coloca no grupo, manda as fotos para mim e eu fico muito feliz. E quero já dizer para vocês que aquelas que não foi inscrita no canal, se inscreve, compartilha os vídeos, ativa o sininho das notificações, vamos hypar, vamos fazer todas as tarefinhas. Deixa lá o joinha de vocês, que faz toda a diferença aqui no canal, para ajudar eu estar trazendo mais conteúdo para vocês. E quero dizer para vocês, menina, deixa o joinha, por favor. E os comentários de vocês me ajudam bastante. E eu fico muito feliz. Então, ó, o meu muito obrigada a cada uma de vocês. Olha isso. E quem querer tá adquirindo as peças aqui do ateliê, é só tá me chamando no WhatsApp. O WhatsApp aqui do ateliê é o 11 989 52 0847. Meus amores, eu só não posso atender ligações. Mas vocês podem deixar a mensagem de vocês que eu respondo quando eu puder, com todo o carinho. Então vem comigo e vamos passo a passo da nossa linda necessaire. E quero dizer para vocês, aqui eu trabalho com variedade, gente. Eu quero mostrar essa aqui para vocês. Olha aí, ó, vocês evangélicas, vocês aí que amam, tá também levando as suas coisinhas em uma peça linda, representando aí a sua igreja. Olha essa aqui de São José. Olha que coisa mais linda, gente. Então, o trabalho, a gente tem que ter o nosso público, trabalhar com todo mundo. Porque nós temos evangélicos, nós temos católicos, nós temos aqueles que não têm religião, mas que é filha de Deus do mesmo jeito. Porque todas nós aqui, nós servimos um único Deus. Porque só tem um, que é o único Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Para vocês aí que querem adquirir essas peças lindas, vai ter muitas outras peças. Tá bom, meninas? Então, vamos parar de lá e blá, blá, blá. E vamos aqui iniciar. Eu vou baixar aqui um pouquinho a nossa câmera para vocês focar mais aqui agora, tá bom, meninas? Então, ó, para nós fazer a nossa necessaire, o que eu vou precisar? Eu vou precisar... Esse aqui eu tô usando, gente, o barrado digital, mas vocês podem estar usando qualquer outro material, tá bom? Vocês podem estar fazendo até com retalhinho. Então, esse meu aqui, eu cortei o meu barrado, a minha faixa, digamos assim, a minha faixa, que vocês podem estar fazendo com tecidinho estampado, vocês podem estar fazendo no tecidinho liso, vocês podem estar combinando cores. Isso aí é a criatividade. Eu dou a ideia para vocês. Mas a criatividade é de cada uma. Então, essa minha faixinha, ela mede 14,5 de altura por 30 de largura. Isso aqui é o tamanho que eu tô fazendo essa minha necessaire. Só que quando eu terminar ela aqui, que eu refilar, eu vou passar a medida exata, tá bom? Porque quando a gente vai colocar na manta, sempre dá uma diferencinha, tá bom? Então, vamos lá novamente. Marca aí. A minha faixinha tem 14,5 de altura por 30 de comprimento, né? Eu vou precisar de 2 faixinhas. Para o meu forro, eu cortei aqui 31 de largura, porque o forro eu corto um pouquinho mais maior do que a peça. Então, 31 de comprimento, né, para ficar melhor de comprimento, por 22 de altura. Preciso de 2 pedaços, né, para o forro. A minha manta, eu cortei aqui
19,5 de altura, 19,5 de altura, por 32 de comprimento. 2 pedaços de manta. Eu estou usando aqui a manta R1, mas vocês podem estar usando a R2, vocês podem estar usando a manta, Isso aqui é para estruturar. Vocês podem estar estruturando com feltro, com a manta acrílica, aquela mais fininha. Então, isso aqui, gente, é só para estruturar a peça, para ficar uma pecinha bonitinha assim, tá bom? Vamos lá novamente. 19,5 de altura, não, 20 de altura, 20 de altura, por 32 de comprimento, tá? 2 pedaços de manta. Vou precisar de 2 faixinhas medindo 31 por 5, 2. Que essas faixinhas é para nós fazer esse acabamento para esse fundinho da nossa necessaire ficar desta forma. Vou precisar de 2. Vou precisar de 2 faixinhas medindo 32 por 4, 32 por 4. Vou precisar de 2, dobra aqui no meio e vinquei aqui no ferro. Já vocês vão saber para quê. Para nós fazer a nossa alcinha da nossa necessaire, eu preciso de uma faixa de 29 centímetros, 29 por 7. O que eu fiz? Dobrei de um lado, dobrei o outro e dobrei no meio. Passei uma costurinha de um lado na bordinha e do outro. Já trouxe aqui prontinha para adiantar. Vou precisar... Caiu aqui o meu cursor. Vou precisar de um zíper. Eu tô usando aqui o zíper por metro. É melhor pra gente trabalhar. Vou precisar aqui de um pedaço de zíper de 34 centímetros. Porque nós precisamos deixar passando um pouquinho para um lado e para o outro, que é para facilitar na hora de colocar o cursor. Tô usando esse zíper aqui mais fino, para nossa peça ficar delicada. Então, esse aqui é o 3, tá? Então, é 34 centímetros de zíper, um cursor e um tassel. Isso aqui, gente, é só para decorar. Por quê? Olha que fofurinha que dá, que luxo que fica, né? Um simples tasselzinho. Então, é o que eu falo, vamos fazer peças simples, mais valorizadas, gente. Porque é o que valoriza é acabamentos e os detalhes que você vai usar na sua peça, tá bom? Aqui eu usei uma rendinha, vou explicar como aplica essa rendinha. Isso é de acordo com se vocês querem fazer, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu procurar aqui, cadê os meus clipes? Porque eu não sei. Mas aqui, para mim explicar para vocês, é melhor para vocês terem noção. Então, vou reservar aqui o meu clipe, o meu zíper, o meu cursor. E vamos iniciar aqui. Primeiro, eu vou costurar aqui a minha faixinha. Presta atenção que sua faixinha tiver direção, o seu tecido tiver direção, presta bem atenção. Então, venho aqui e vou iniciar costurando o meu tecidinho aqui na minha manta. Gosto de fazer essas costurinhas de segurança. Tá vendo que a mantinha aqui tá mais larga? Não tem problema. É melhor tá passando, porque no que a gente vai costurando, talvez ela dá uma encolhidinha. Então, preguei aqui, costurei a minha faixa. Vou vir aqui com a minha faixinha mais larga, que é no fundo da minha necessaire.
o meu tecido tem direção, então, ó, eu tenho que olhar a direção. Aqui vai ficar o fundo da minha necessaire. Eu venho aqui com a minha faixinha mais larga, eu vou colocar direito com direito. E venho aqui e passo uma costura. Eu gosto de passar unindo com a manta para que essa peça fica, a manta fica presinha, que não precisa você fazer matelacê, que é uma peça pequena. Então, isso aqui, as costuras, já vai ajudar unindo aqui. Então, ó, coloquei aqui a minha faixinha e vou passar a minha costurinha de segurança. Aliás, essa não é costura de segurança, né, gente? Essa é costura mesmo. Gosto de estar cortando as minhas linhas. Ó, venho aqui. Vinco bem aqui, tombando a costura para baixo. E vou passar agora aqui a costurinha de segurança. Desse jeito. Isso aqui é muito fácil de fazer, gente. Aqui demora um pouquinho, porque na aulinha, como eu sempre falo, eu gosto de explicar direitinho. E eu não dou corte nos meus vídeos, eu não dou pausa. Agora eu vou pegar aqui a minha fitinha mais estreitinha, que tá dobradinha aqui no meio. Vou vir aqui na parte de cima e vou costurar ela aqui. Lembrando que o lado aberto vai ficar para cima e esse lado aqui que tá dobradinho, que é o acabamento, vai ficar para baixo. Vou costurar aqui também. Essa costurinha, gente, eu gosto de fazer bem na bordinha. Vai facilitar e o acabamento no final da sua peça vai ficar bem bacana. Então, fiz isso aqui, agora eu vou refilar. Vou refilar aqui a minha pecinha. Para nós dar início. Refilo todos esses excessos de manta. Gente, se vocês não tiverem muita habilidade, vocês alfinetam na hora de vocês colocar esses debrum, tá? Eu já fui direto que nem uma doidinha, porque não sei muito, mas na costura eu já tenho um pouco de prática. Agora eu vou vir aqui, ó, com minha outra pecinha que já tava ali prontinha. Ó, tá tudo certinho, o mesmo tamanho, tá vendo? Ó. Tem que isso aqui ficar bem certinho, ó. Refilar aqui um pouquinho. Ó, aqui agora é a hora da gente deixar tudo certinho aqui, ó. Tá vendo? Todos os tamaninhos. Aonde tiver uma bordinha, a gente vai refilando. Ó, aqui passou um pouquinho. Vamos refilar, porque eu preciso dessas duas partes aqui, desses dois tecidinhos bem certinho. Ó, tá vendo? Agora eu vou colocar assim pra vocês verem, ó. Ó. Tem que estar bem certinho aqui, ó. Costura com costura. Aqui também, tá? Porque isso aqui, ó, vai ficar nos acabamentos. Então, desse jeito aqui, gente. Olha isso. Por mais que seja uma peça simples, mas é um simples que tem que estar muito bem acabadinho, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Agora aqui, nós vai colocar o nosso zíper. O zíper é aqui na parte que tem o nosso debrum mais estreitinho. Eu não gosto de abrir o meu zíper antes de eu colocar aqui. Eu gosto de colocar o zíper fechadinho. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, o direito do meu zíper com o direito da minha necessaire e vou colocar aqui assim, ó. Ó, desse jeito, deixando passar aqui, ó, 2 dedinhos para um lado e 2 dedinhos por outro. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, os meus grampinhos.
Isso aqui, gente, é muito fácil de fazer. Essa forma que eu tô colocando aqui é para você iniciante. Quem já tem mais habilidade na máquina, já costura direto. Ó, coloquei aqui. Lembrando que o meu zíper tá o direito com o direito da minha peça. Para mim costurar, eu gosto de passar costura pelo lado da manta. Então, eu venho aqui, ó, coloco a minha peça aqui, o meu zíper, faço um retrocesso e vou costurando pelo lado da manta, gente, ó, o lado da manta. Vou arrumando direitinho. Arrumo bem direitinho e faço um retrocesso. Venho aqui, tiro, corto as linhas, para na hora que eu for colocar o meu cursor, essas pontas de linha não vai me atrapalhar. Então, costurei aqui um lado, né? Agora eu venho aqui novamente, vou olhar aqui, ó, o direito da minha peça, que aqui já tá mais fácil, que tem o nosso debrum. Venho aqui, coloco aqui, ó, sem abrir o meu zíper. Eu não tiro o meu zíper aqui da peça, tá? Ó, coloco aqui bem rente aqui, ó. Já sei que é aqui, né? Venho aqui, coloco o meu clipe. Olho aqui direito, ó. Arrumo direitinho, coloco o meu clipe. Ó, como tá aqui bem certinho, tá? Se vocês cortar tudo certinho, é bem fácil de fazer. E coloco aqui o meu clipe. Venho aqui por o lado da minha manta, novamente. Tira aqui o primeiro clipe. Olha aqui se tá tudo certinho. E costura aqui. Faço um retrocesso. E vou costurando aqui o meu zíper. Essa minha primeira costura aqui, ó, já é o meu guia de costura. Então não tem como dar errado, gente. Sai tudo certinho. Faço aqui o meu retrocesso. Depois, se passar alguma coisinha, a gente vai refilando. Então, o meu zíper tá aqui, né? Coloquei aqui o zíper. Agora eu venho e abro aqui, ó. Agora eu abro o meu zíper aqui. Então, agora eu tenho as minhas duas partes aqui da minha necessaire. Agora, eu vou pegar uma parte do forro, vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Vou colocar aqui o meu forro. E vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o clipezinho. Lembrando que o meu forro, ele tá um pouco maior, não tem problema. Venho aqui por o lado da manta. E vou fazer aqui a minha primeira costura. Aqui, unindo o meu forro. Qualquer dúvida, gente, que vocês não estiverem entendendo, vocês podem deixar. Vocês não deixam, vocês, as dúvidas, vocês me tiram pelo WhatsApp. Costurei aqui, ó. Tá aqui o meu forro, tá aqui costuradinho. Agora, o que que eu vou fazer? A mesma coisa com a minha outra peça aqui. Coloco o meu forro aqui, ó, direito com direito. Correio. Direito com direito. Só um minuto, gente, que o correio chegou aqui, eu vou ter que atender. Oi, meu amor, tudo bem? Deixa eu ver o nomezinho aqui passando. Christian? É o meu forro. Assina pra mim? Por favor. Deixa eu tirar uma fotinha e eu já te dou. Tô gravando em vídeo. Hã? Tô gravando. Mas você deu pausa? E não, que eu não dou pausa no vídeo. Mas não tem problema. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Obrigado. Gente, tive que receber ali uma encomenda e eu não dou pausa nos meus vídeos, como vocês já sabem. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a outra parte do nosso zíper. Do nosso forro. Vamos
que vamos, ó, ficando assim. Se precisar, dar uma refiladinha, mas o meu aqui não precisa. Agora, o que que eu vou fazer? Ó, tá assim. Agora, eu vou tombar esse forrinho aqui pra trás, gente, ó. Eu vou tombar o meu forro aqui pra trás, ó. Isso aqui, vocês podem estar passando, tá? Eu não vou passar para não ficar muito longo o vídeo. Aqui agora eu vou passar uma costura. Vou passar uma costura aqui nessa bordinha. Isso aqui, gente, o forrinho aqui vai ficar todo embutido. Vocês vão ver que fácil, que prático de fazer essa peça. Ó, passei aqui. Tá vendo? Ó, do lado de trás. Agora aqui nesse nosso debrum, se você querer colocar uma rendinha, é agora. Eu vou colocar. Levanta aqui o debrum, coloca a minha rendinha, pode ser uma rendinha, pode ser uma pasta manaria, pode ser a cianinha, e vou passar a costurinha aqui. Por que que eu gosto de deixar o meu forro um pouco maior? Porque essas costuras aqui, aí eu não vou ter dificuldade de estar puxando o forrinho, tá? Olha, que fácil de fazer, gente, linda. E o carro anunciando o ovo, gente. Pode um negócio desse? Pode. Todo mundo precisa trabalhar. Às vezes as pessoas ficam nervosas porque o carro tá anunciando. Gente, todo mundo precisa trabalhar. Vou aqui refilar o meu forrinho aqui, ó. Primeiro essa parte aqui, que ficou todo certinho. Olha o acabamento. Olha o acabamento aqui. Olha a rendinha. É simplesmente detalhinhos que faz muita diferença. Vamos fazer aqui na outra. Tombo o meu forrinho aqui para trás. Arrumo, vou ajeitando isso aqui, ó, bem ajeitadinho. E vou passar a minha primeira costurinha aqui no zíper. Vou aqui fazer um retrocesso. Eita, carrinho abençoado, passa que passa. Ó, gente, fiz aqui, agora vou colocar a rendinha novamente. Levanta aqui o meu debrum e coloca a minha rendinha. Isso é como eu falo para vocês, é apenas detalhes que faz muita diferença na nossa peça. E vou passar aqui a minha costurinha. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou refilar o meu forrinho aqui. Cuidado para não cortar o zíper, que não tá na hora. E fiz isso aqui. Cortar essas pontinhas de linha. Lembrando que eu falei para vocês que eu tô iniciando junto com vocês. Então, o que que eu faço, gente? Eu fico meio aqui, olha, enroladinha aqui. Vou passar um ferrinho aqui pra essa costurinha aqui ficar bem assentadinha. O ferrinho, gente, tem que estar aqui do lado, tá? Não se esqueça que o ferro é o seu amiguinho na costura. É quem tá aqui te auxiliando. Ó. Fiz isso aqui. Olha como fica lindinho. Olha que fofura. Agora é a hora, gente, de nós colocar o nosso cursor. Eu tenho um pouco de dificuldade que eu tô aprendendo com vocês. Mas é o que eu falo. O que eu vou trazer na costura criativa, eu tô aprendendo e ensinando. Tô mais aprendendo do que ensinando. Então, eu tô passando a forma que eu tô aprendendo. Então, nós vai fazer juntas. Agora, eu venho aqui com o meu cursor, ó. Tem que a costura aqui ficar bem alinhadinha, tá? De um lado do meu zíper, eu vou cortar aqui, ó, um pouquinho dos dentinhos. Só dos dentinhos. Desse jeitinho aqui, ó. Que isso aqui vai facilitar a gente colocar o cursor.
Principalmente eu que tô iniciando aqui juntinha com vocês. Aprendendo junta, gente. Que delícia, né? Vou vir aqui com o meu cursor. Pego o cursor, esse ladinho aqui, ó. Esse ladinho arredondado. Não esse ladinho aqui que é retinho. Esse ladinho arredondado. Primeiro eu passo o lado que eu não cortei, tá? O lado que eu não cortei. Agora vou vir aqui, o ladinho que tá cortadinho, ó. Gente, de primeira deu certo. Ó, tem que puxar, as nossas pecinhas aqui tem que estar bem rentezinha. Coloquei o cursor, agora o que que eu vou fazer? Vou fechar toda a minha peça. Olha como ficou, toda rentinha. Tem que estar rentezinho aqui, gente. Não pode ficar uma parte lá embaixo, outra pra cima. Por quê? Dá diferença na hora que você for costurar. Tem que ficar bem rentezinho assim. Passei o cursor para fechar o meu zíper. Agora vou voltar aqui, ó. Vou abrir só um pedacinho e vou colocar o cursor novamente. Lembrando que a gente coloca o ladinho que não tá cortado primeiro. Encaixei esse lado, vou encaixar o outro. Tenha muita calma nessa hora que você consegue, tá, gente? Para nós que tá iniciando, o mais chatinho é colocar o cursor. Ó, coloquei. Olha aqui, ó, vou puxando, tá todo certinho aqui. Aqui tá rentezinho, vou vir aqui, ó, vou deixar o meu cursor aqui no meio, tá? Então, ficou bem certinho aqui, gente. Olha como a minha peça ficou. Agora, eu venho aqui, ó. Se eu querer o meu... ó, deixa eu explicar aqui pra vocês. Se eu querer colocar o meu tassel do lado da alcinha, que eu acho que fica mais legal, porque quando a pessoa segurar assim, ó, o tassel vai ficar na altura aqui da bolsinha. Se você colocar o tassel pro outro lado, ó, vai ficar desse jeito. Eu acho que não vai ficar muito legal. Então, eu vou colocar, o meu zíper tá abrindo pra cá, vai ficar pra cá. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar a minha alcinha do lado que tá o meu zíper. Ó, tá vendo? O meu zíper vai fechar pra cá. Então, é aonde eu vou colocar a minha alcinha. Vou tirar aqui o forro, jogar o forro aqui pra trás, só do lado da peça principal. Eu vou dobrar minha alcinha e vou colocar aqui, ó. Eu vou medir aqui, ó, 2 dedinhos, aqui a altura que você querer. Do zíper aqui, ó, 2 dedinhos e vou costurar aqui a minha alcinha. Vou fazer essa costurinha de segurança. Dessa forma, ó, tá vendo? Agora vamos fechar a nossa necessaire. Como que eu vou fechar minha necessaire? Vou vir aqui, ó, forro para um lado, tá vendo? Forro para um lado, a peça principal para o outro. Vou vir aqui, vou unir tudo direitinho aqui, ó. Desse jeito, gente, ó. Você tá vendo que como é bom a gente deixar um pouquinho maior, olha, ficou tudo certinho aqui, ó. Porque as costurinhas deu tudo certo. O meu forrinho eu sempre deixo maior, ó. Venho aqui, vou colocar os meus clipes. Tudo certinho aqui, ó. Olhando que essas costuras aqui, ó, essa união aqui tem que ficar bem certinha. Que aqui é o fundo da nossa necessaire, tem que ficar bem bonitinho. Aqui também, ó, eu vou olhar direitinho aqui a rendinha aqui, ó, que nós colocou. Então, ó. Vamos colocando aqui os clipes. Desta forma. O zíper, ó, eu dobro o zíper aqui bem direitinho. Tá vendo? Bem arrumadinho aqui. Eu vou refilar isso aqui para me facilitar, para me colocar o meu ganchinho aqui. Ó, vou refilar aqui esse pedacinho de zíper para ficar aqui bem certinho, ó. Dobrei aqui, ó, dobro aqui. Vou colocar aqui, ó. Desta forma, gente. Desta forma.
Vou fazer do mesmo lado, a mesma coisa. Venho aqui, ó, vou colocar costurinha com costurinha aqui. Coloca aqui o meu grampinho. Vou refilar o zíper aqui também para ficar rente aqui na minha peça. Cuidado com a tesoura que vocês for cortar o zíper, gente. Procura uma tesourinha mais velhinha, ó. Arruma aqui a rendinha, tá? Essa rendinha aqui, ó, para não ficar dobrada na hora que você for costurar. Coloca aqui o seu gancho gripe. E aqui você vai costurar. Você vai costurar toda, deixando aqui no forro uns 4 dedos ou mais. Eu deixo assim, ó, mais ou menos a altura de uma mão. Assim, ó. Ó, eu coloco a minha mão assim, ó. E faço aqui para mim deixar a abertura aqui para abrir. Então, agora eu vou costurar toda aqui a volta, tá? Costuro como? Inicio aqui com retrocesso, começa aqui pelo fundo, ó. Começo com retrocesso e vou costurando isso aqui, ó. Vou costurando. E vou fechar aqui toda a minha pecinha. Prestando atenção bem nas costurinhas, para ficar tudo certinha. Aqui, gente, vocês costuram com calma, tá? Bastante calminha. Ó. E retrocesso aqui na onde a gente marcou, que é aonde a gente vai desvirar. A abertura a gente deixa no lado do forro. Vou dar uma refiladinha aqui nas costuras. Eu gosto dessas costuras ficar um pouquinho mais, principalmente aqui no zíper, tá, gente? Pra não ficar aquele muito de volume de costura. Venho aqui, ó, dou aquela refilada. Vou pegar minha tesoura melhor. Porque tem manta e tem tecido. Não é para cortar muito rente a costura, tá? É só para ajudar bastante aqui. Não sei, cadê minha tesoura melhor? Deixa eu pegar aqui uma tesoura, gente. Essa daqui tá bem ruim para cortar, ó. Dou uma refilada. Bem bonitinho. Pensa em uma coisa gostosa de fazer, gente. Eu tô apaixonada com a costura criativa. É o que eu falo, nunca é tarde para você estar descobrindo novos talentos no trabalho de vocês. Não é tarde, gente. Não tem idade, gente. Às vezes tem pessoas que falam assim, ah, eu já tô com a idade avançada, não dá para me fazer. Gente, isso não existe. Então, fiz aqui, ó. Tá todo refiladinho a nossa peça. Deixa eu arrumar esse cantinho aqui. Como eu falo, principalmente aqui no zíper, vocês deixam bem rentezinho aqui a costurinha pra, ó, toda costuradinha, né? Tá costurada. Agora nós vai fazer as nossas caixinhas de leite. A caixinha de leite, para dar essa profundidade aqui e a altura da sua necessaire. Quanto mais vocês fazerem a caixa de leite maior, vai ficar mais alta e vai ficar mais estreita. Quanto mais vocês fazerem a caixinha de leite menor, ela vai ficar mais larguinha, no caso, né? Mais comprida a sua necessaire. Então, olha isso, como ficou. O que que eu vou fazer? O mesmo tamanho dessa minha caixinha de leite, eu vou fazer nessa aqui.
Isso aqui vai ser um kit que vai ficar linda. Você sempre fazer 2 pecinhas igual para você estar oferecendo aí para os seus clientes. Eu vou pegar aqui essa minha régua aqui, gente, é aquela régua escolar, tá? Mas você pode usar aí o que você tiver. Ó, da minha costura, eu não vou colocar a régua aqui, ó, rente com tecido, não. Eu vou colocar da costura para dentro e da costura para cima. Então, eu vou fazer a minha caixinha de leite 3 centímetros. Só que esses 3 centímetros é da minha costura para dentro e da minha costura para cima. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar bem rentezinho aqui na costura. Lembrando que a costurinha aqui do fundo, você vai colocar o seu 3 centímetros da costurinha para cima. Ó, desse jeito aqui, ó. Aqui agora eu vou riscar aqui. Ó, vou explicar aqui para vocês daqui a pouco. Fazer aqui do outro lado a mesma coisa. Ó, tá vendo? Da costura para dentro, eu coloquei a minha marcação. Agora aqui eu vou cortar. Para mim cortar a minha caixinha de leite, se eu cortar, eu quero a minha caixinha com 3 centímetros. Se eu cortar em cima do meu risco, quando eu costurar, ela vai ficar com 3,5, 4 centímetros. Então, não é isso que eu quero. Eu quero com 3 centímetros, eu vou cortar abaixo, por dentro da minha marcação, para me costurar na minha marcação. Então, eu vou cortar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, cortei aqui a minha caixinha de leite por dentro da minha marcação, porque agora eu vou costurar em cima da minha marcação. Aí, eu vou ter a minha caixinha de leite com 3 centímetros. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ó, desse jeito. Deixando a marcação para me costurar em cima, eu vou ter a minha caixinha de leite com 3 centímetros. Vou fazer a mesma coisa no forro. Do mesmo jeitinho. Então, vou marcar 3 centímetros da minha costura. Ó. Da costura para cima, a mesma coisa. Cortando do mesmo jeito, gente. Pera lá, parece que essa aqui ficou mais alta. Deixa eu dar uma olhada aqui, conferir para ficar tudo direitinho. Ficou um pouquinho mais alta. Eu conversando com vocês, tem que prestar atenção. Vou cortar do mesmo jeito. Deixando a minha margem de costura em cima do meu risco. Agora, o que que eu vou fazer? Vou reforçar minhas costuras, porque eu vou abrir a minha caixinha de leite, as minhas costuras, como eu cortei, vai abrir. Então, venho aqui, ó, retrocesso. Isso aqui vai unindo mais as costuras, a sua necessaire vai ficando mais forte as costuras. Vou fazer todo a necessaire. Retrocesso. Lembra que em cima do zíper, gente, eu gosto de dar um retrocesso também, tá? Ó, retrocesso. Aqui a mesma coisa em cima da costura, tá, gente? Um retrocesso. Dou esse pulinho aqui. Faço um retrocesso. E finalizo aqui com retrocesso. Porque eu vou precisar abrir essas costurinhas, né? E se nós vai abrir essas costurinhas... Se nós cortou a nossa costura, então... vai dar problema na hora que nós abrir. Retrocesso. Então, vamos lá finalizar a nossa necessaire. Olha, ficando assim. Agora, nós vai costurar as nossas caixinhas de leite. O que que eu vou fazer? Vou abrir aqui, ó. Olha que aqui abre direitinho, tem a manta e tem o tecido. Ó, gente, como bate certinho, tá vendo, ó? Costura com costura e vou passar a costurinha aqui. Se vocês tiverem dificuldade, vocês ponham
o ganchinho aqui, tá? Vou fazer aqui essa costura em cima do minha marcação. Vou mostrar aqui agora pra você. Ó, costurei em cima do meu risco. A minha caixinha de leite vai ficar com 3 centímetros. Vou fazer aqui do outro lado do mesmo jeito. Vou abrir aqui direitinho. Ó, como se você cortar certinho, gente. Não tem erro. As costuras bate tudo certinho, ó. Faço isso aqui. Ó, aqui tá bem refilado, então não tem problema. Tá bem costurado, não vai ficar muito excesso de tecido aqui, ó. Vou passar a costurinha aqui do mesmo jeito que eu passei do outro lado. Em cima da minha marcação. Eu gosto de fazer retrocesso nas união de costura. Assim, ó. Como aqui, ó, nós tá unindo aqui, ó, essa costura, eu gosto de fazer um retrocesso para ficar bem firme. Então, ó, o nosso fundinho da nossa necessaire ficou assim. Agora, o forro, nós vai fazer a mesma coisa, só que desse jeito, ó. Vou abrir aqui, ó, o meu forrinho. Vou colocar as costurinhas tudo para um lado. Olha só, presta atenção aqui, gente. Ó, a minha costura tá tombada pra cá. Essa daqui eu vou tombar pro mesmo lado. Agora, eu quero embutir o meu forro. Então, o meu forro tem que ficar embutido. O que que eu vou fazer, ó? Venho aqui. Se você tiver dificuldade, já passa a costura aqui. Vou até passar para ficar melhor para você entender. Vou fechar aqui, ó. Fechei aqui a minha caixinha de leite, né? Se eu deixar ela assim, o meu forro vai ficar solto. Então, como eu quero que o meu forro fique presinho aqui no fundo, ó, eu venho aqui, ó, pego aqui a minha caixinha de leite e coloco aqui, ó, em cima aqui da costura aqui, ó. Ó, bate certinho, tá, gente? Mas vocês têm que cortar tudo certinho, ó. Coloquei aqui, ó. Vou passar a costura aqui. Coloca aqui, ó. Vou passar uma costura aqui. Vou fazer com a mesma do outro lado. Só que desse lado, eu já vou passar a costura lá junto, pra vocês verem, ó. Coloca aqui tudo certinho. Arruma aqui todo certinho. Vem aqui, ó, no nosso forrinho, no nosso fundo aqui, ó. Ó, ajeita aqui. Trago aqui, ó. Ó, trago desta forma, tá, gente? E venho aqui, ó. Ó, bate certinho e passo a costura. Vou colocar o ganchinho aqui. E passo a minha costurinha, já prendendo aqui, ó, o meu forro aqui no fundo da minha necessaire. Venho aqui. Retrocesso. Retrocesso na união da costura. Ficando assim. Vou passar a costurinha aqui do outro lado, também aqui na caixinha de leite aqui do outro lado, fazendo a mesma coisa. Refilo aqui para não ficar muito grosso e ficar com excesso de tecido, né? Que aqui tem manta, tem tecido. Ó, ficando assim, tá vendo? Agora aqui, o que que nós vai fazer? Nós vai desvirar a nossa necessaire. Vamos ver como a nossa necessaire vai ficar, gente. Linda, maravilhosa. Ó. Desviramos aqui. Agora, aqui, a gente vai abrir o nosso zíper para nós arrumar a nossa peça. Olha isso.
Olha, gente, toda embutida o forro. Olha isso aqui. Você tá vendo? As costuras toda embutida. Olha como é fácil de fazer e olha que acabamento mais perfeito. Agora aqui, o que que você vai fazer? Você pode fechar aqui com pontinho invisível ou você pode vir aqui, ó, e fechar na máquina a sua abertura aqui. Eu vou fechar a máquina, tá? Mas se você querer fechar com pontinho invisível, fica muito delicado. Mas eu vou passar a máquina aqui e fechar o meu forrinho aqui. Opa! Já teve a demorinha de ir lá atender o correio. Agora, a máquina que desenfia no final. Mas glória a Deus. Não temos pressa, não temos de ficar nervosa. Vou juntar aqui e vou fechar aqui passando uma costurinha. Ó, ficando assim. Olha que fofura. Agora, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou pegar o ferro, ó, do jeito que tá aqui, ó. Eu deixo minha mão aqui por dentro. Vou pegar o ferrinho, ó, e vou fazendo isso aqui. Porque eu quero uma peça com acabamento bem arrumadinho para mim entregar para minha cliente. A gente não vai entregar uma peça toda amassada, toda bagunçada, não é verdade? Ó, nós temos que ter peças e atender os nossos clientes, passar algo com amor. Então, ó, passei aqui, vou passar aqui nesse fundo aqui que eu quero arrumar a minha necessaire. Ai, Geni, mas eu não tenho esse ferrinho. Gente, isso aqui é qualquer ferro. O importante é arrumar a sua peça, é passar, ó, passa aqui na costura, ó, para ficar a costura bem assentadinha. Tudo isso, gente, faz muita diferença. Ai, Geni, isso é bobeira. Não, isso não é bobeira. Isso é dedicação e amor com o seu próximo, com o seu cliente, ó, ficando assim. Ó, não fica nada de costura, de linha, tudo embutido forrinho. Olha que delicadeza. Agora vamos ver o lado direito da nossa peça, né, gente? Olha a nossa caixinha de leite. Olha isso. Olha a nossa caixinha de leite. Olha a nossa linda necessaire. A mesma coisa, gente. Vou vir aqui, vou passar o ferrinho com cuidado, tá? Na hora que você for passar, você já vai fazendo aqui, ó, esses vincos aqui, ó, pra ficar bem bonitinho, tá? Não vou fazer muito pra o vídeo não se estender muito. Olha o fundo como ficou. Olha isso, olha por dentro. Agora, vamos fechar nossa peça para nós ver como que ficou, né, gente? Deixa eu arrumar, tem que arrumar tudo bonitinho aqui, ó. Gente, olha que fofura. Olha que luxo que ficou essa nossa peça. Ui, simples, prática e bem delicada, olha. Olha que lindo necessaire, que lindo estojo. Enfim, gente. Agora, nós vai pegar aqui o nosso tassel e vai colocar aqui. Lembrando que aqui, se você não tiver o tassel, você pode pegar uma fitinha, aqueles cordãozinho rabo de rato, ou uma linha de crochê e colocar umas pérolazinhas, gente. Isso é... Olha isso, gente. Eu estou aprendendo com vocês. Então, olha que kit mais lindo para você tá oferecendo aí para sua cliente. Vamos ver com quanto ficou a nossa necessaire? Eu sou mestre para colocar a
a fita aqui no pescoço, 1 metro, e ficar procurando. Então, depois de pronta, a nossa necessaire ficou com 26 de largura, por 18 de altura. Gente, eu amei. Uma faixa, como aqui eu trabalhei com faixa, né? Então, a faixa tem 1,5 m. Com uma faixa de 1,5 m, eu fiz as duas necessaire, tá bom? Então, eu quero dizer para vocês, meninas, quero dizer para vocês que eu estou amando a costura criativa. Eu tô apaixonada com essas peças. Olha isso aqui, gente, para vocês colocar aí as suas maquiagens. Vocês viram como ficou delicada? Olha isso. Olha que estampa mais linda. Então, esse foi a aula, a nossa primeira aula da costura criativa, iniciando com força aqui no canal Ateliê WJ Salada de Fruta. Convido a vocês a assistir a aula com carinho, com amor e passar esse trabalho para outras pessoas. Porque o Ateliê WJ sempre está inovando. É o que eu falo para vocês. Aqui é uma novidade atrás da outra. E vem novidade, gente. Como tem peças incríveis para a gente estar fazendo aí juntinha. Olha isso. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Vamos fazer com que o Ateliê WJ cresça cada dia mais. E essa foi uma das peças mais simples, mas eu vou estar aqui me aperfeiçoando para estar trazendo novidade para vocês. Mas já vai fazendo, porque necessaire não pode faltar. É peças que vendem muito. Por isso que eu estou aqui me engajando na costura criativa para trazer peças fácil, prática, vendável e que vocês tenham lucro, gente. Eu vou estar trazendo muitas peças. Se você tiver alguma ideia, deixa aí nos comentários. Quem sabe eu posso estar procurando a trazer para vocês. Então, ó, um beijo no coração de todas. Agradeço. Desculpa os empecilhos que foi eu atender o correio. Enfim, gente, mas tudo faz parte. E eu deixo aqui, ó, da hora que eu começo até a hora que eu finalizo, para vocês conhecerem o meu trabalho e o meu dia a dia, como que é. Quando eu tô aqui no meu ateliê, eu sou eu não mudo nada, eu não tenho que estar fazendo nada diferente daquilo que eu trago, que eu faço no meu dia a dia, eu tenho que trazer para vocês. A minha realidade, a minha forma de trabalhar, o meu jeito de trabalhar. Então, meu muito obrigada, que Deus venha abençoar grandiosamente, ó. Um beijo. E vamos que vamos. A próxima aula eu vou estar trazendo aqui uma necessaire box, que é uma coisa mais linda também. Eu vou, olha. Essa é a mesma, tá, gente? Essa aqui é o mesmo passo a passo. É só com a estampa floral, para vocês verem como a gente pode estar brincando aí com nossos tecidos e usando também, gente, os nossos retalhinhos. Não podemos desperdiçar retalhos, porque retalhos é o nosso lucro. Fica nos nossos retalhos. Às vezes a gente compra 2 metros, 1 metro de tecido. E aí você faz a peça e sobra o retalho. Lembra-se que no retalho é aonde você vai tirar o seu lucro. E além disso, peças incríveis, porque cada peça que vocês fazem tem um significado, é peça única. Por mais que você faz peças igual, mais seria única, porque cada uma delas eu tenho certeza que tem um detalhinho diferente, um significado. Então é isso, tá, gente? Ó, um beijo e até a nossa próxima aula. E eu amei a brincadeira de trabalhar com as nossas necessaire. Lembrando que eu mostrei aqui para vocês que eu também tenho as peças evangélicas, tá bom? Então é isso, meus amores. A minha mesa tá muito linda com as minhas necessaire.
que eu tô apaixonada com esse trabalho e tá vindo novidade aí pra cá, pra mim compartilhar com vocês. Tchau, tchau, beijo, beijo, aquele abraço de urso e até a nossa próxima aula, assim se Deus nos permitir. Tchau, meninas! E vem pra cá!